Então, eu quero mostrar para vocês hoje o bonsai, que é aqui de Macaé, aqui na Serra de Macaé. E o David vai mostrar um pouquinho para vocês, vai falar um pouquinho para vocês sobre como funciona, como é o plantio, que incentivou ele a fazer esse tipo De arte, de né? arte, Sim. que é uma arte, né? Que é muito lindo. E o David vai falar um pouquinho para vocês sobre o bonsai, como que ele começou, a história do bonsai. Bom, então, eu me chamo David Rodrigues, cultivo bonsai cerca de, parece que mais, né? Mas cerca de 2 anos e pouco apenas. E como é que funciona o processo das árvores, né? Vou mostrar para vocês aqui, a gente está um pouco longe por causa do Covid aí, né? Do isolamento social. Mas como é que funciona aqui? Essa planta, por exemplo, eu adquiri ela num garden, lá em Joinville, quando eu viajei no ano passado. E ela era uma planta, só tinha esse tronco do meio aqui e uma copa um pouco diferente. Aí eu podei a planta inteira, deixei 2 galhos apenas e comecei a construção da planta aqui. Depois de 1 ano e meio aí de trabalho, ela já veio para o vaso aqui. Essa aqui é uma figueira, né? E aí eu comecei a criar o primeiro galho, o segundo galho, etc. Mas basicamente isso, né? Em relação ao bonsai, o que significa bonsai, né? Bon significa cultivo e sai em bandeja. Então, a gente, no japonês traduzindo para o português, né? É cultivo em bandeja, o bonsai. Então, basicamente aqui, essa aqui também é uma outra planta que eu tenho, da minha coleção, há mais ou menos 1 ano e pouco também. Essa planta aqui tem cerca de 30 anos, né? Veio de um produtor da Bonsai do Campo, lá do Paraná. Aquele lá também é uma outra planta que eu adquiri de um bonsaísta. Ela também está comigo há mais ou menos esse período aí, quase 2 anos. E eu venho trabalhando ela, né? E a última lá, perto do under lá, é uma planta que deve estar comigo há 2 anos. Eu venho trabalhando ramificações nela. Se vocês olharem de perto ali, ó, tem alguns arames nela também, posicionando o galho, etc. Mas basicamente o bonsai, como um todo, né, ele funciona de uma forma bem interessante, né? Muita gente acha que o bonsai do supermercado é bonsai, né? A gente que é bonsaísta chama de muda. Essa planta aqui, ela tem cerca de 2 anos, né? Ainda a gente não considera ela como um bonsai formado, porque tem muita coisa para fazer, mas considera como um pré-bonsai, ou como uma muda de bonsai, tá? E como é que é o cultivo do bonsai no geral, assim, né? Normalmente a gente costuma iniciar por várias formas, né? A primeira forma delas é o michô, que é o cultivo de bonsai de semente. Aí a gente planta uma sementinha e a semente vai germinar e você vai trabalhar o bonsai para que ele fique bonito, né? Só que isso demora muito, né? Como bons brasileiros, a gente não gosta de esperar muito. Uma outra coisa que é interessante é o yamadori. Aquelas duas plantas lá, elas são de yamadori. Elas crescem no chão livremente. E aí a gente vai lá, né, numa propriedade privada, claro, tira essa planta e começa a cultivar ela numa bacia grande e vai diminuindo o torrão até que ela caiba num vaso como esse daí. Então essas duas plantas aí são de yamadori, as duas da ponta de lá. Essa planta aqui é uma planta de produtor. Ela cresce no chão também aqui já não de semente, né? Mas aqui elas crescem por enxerto. A gente coloca um cavalo aqui que a gente chama de cavalo, né? Uma planta mais resistente, normalmente caizuca ou uma outra planta aí. E enxerta junto com essa planta aqui, com essa muda ou com essa estaquia, que seja uma planta japonesa, por exemplo. E aí depois de um tempo a gente tira o cavalo e mantém só a outra planta, com as raízes do cavalo ali, fortalecendo também a planta, né? Como ela é uma planta japonesa e tem muita diferença de clima, então a gente precisa usar o cavalo para fazer esse enxerto, né? Tá? Então essa planta deve ter cerca de 30 anos aí, mais ou menos. Então, basicamente o bonsai ele pode ser cultivado dentro de casa, desde que haja uma iluminação, desde que tenha sol. Você pode colocar, por exemplo, a planta numa janela, onde bata sol todos os dias. Numa varanda, assim, numa varanda, sacada. Né? Ela pode ter ela precisa ter de cerca de 2 a 4 horas de sol, pelo menos por dia, numa planta menor.
essa planta aqui, ela precisa de pelo menos 6 horas de sol por dia. Então, vamos dizer assim, apartamento não tem como. Essa aqui não dá. Mas a figueira, por exemplo, ela precisa de 2 horas de sol por dia. Então dá para você conseguir conciliar tendo no apartamento. Então, você não pode ter um bonsai dentro da sua casa em cima de uma mesinha lá, né? então tá explicado porque muita gente vê dificuldade de criar um bonsai. Que compra, vem bonita, bota dentro de casa e acha que é uma planta que fica dentro de casa, se adapta bem, mas não é bem assim, né? O maior problema é o seguinte, né? O bonsai ele precisa fazer... É uma árvore normal. A gente olha as árvores na natureza aí, elas precisam fazer fotossíntese. Se não tem sol, não tem fotossíntese. Né? Isso aí. Então, em tese, ela não consegue pegar os minerais de baixo e jogar para as folhas. Ela não consegue se alimentar, automaticamente a planta morre. Então, assim, ó, é necessário sol. O melhor remédio para o bonsai aí é o sol. A gente acha que não, mas é o sol. E a questão da rega, né? O substrato que a gente usa aqui é um pedrisco misturado com composto orgânico aqui. Pode usar aí terra vegetal ou um próprio composto orgânico. E aí você mistura 50%, 50-50, né? Para fazer um substrato bem drenante. Você tem que jogar água em cima no bonsai, regar o bonsai em chuva, né? E aí você vai regar ele ali e a água tem que descer. Não pode ficar água empoçada, porque senão apodrece também as raízes. E tem Furos. Os furos embaixo são grandes, né? Não são pequenos. Eu coloco uma telinha para que a água vá embora. Né? E por exemplo, assim, essa aí que está do seu lado aí, a gente mesmo consegue podar? Como que é feita a poda dela? Para a pessoa que quer cuidar de uma, né? Que às vezes não sabe que tem. Eu acredito que tem um ponto certo para você não acabar não machucando ela, não matando, né? Bom, cada planta ela tem uma questão diferente, né? Por exemplo, eu trouxe essa aqui para mostrar. Você tem aqui a tesoura e você tem o formato da copa aqui. Você vai sempre manter o formato da copa triangular. Aí você está vendo aqui, ó, que aqui saiu um broto extra. Ó, eu corto esse broto. Nunca pode cortar em cima da folha, você corta entre um broto e outro. A gente chama isso aqui de entrenó, né? Então, entre o entrenó e outro, tirando as brotações que estão salientes em relação à planta. Que isso faz ela até brotar mais também, né? Conforme você vai tirando. Cada vez que você corta a planta assim, ela cria uma ramificação dupla. Então você corta uma, sai duas ali daquele ponto. Vou mostrar para vocês ali numa outra planta, viu? Como é que é. Essa daqui, por exemplo, eu só tiro as folhas, né? Eu não mexo mais na estrutura, porque eu já criei É a estrutura que você... uma estrutura primária aqui da planta por baixo. Se você filmar aqui por baixo, dá pra ver que ela tem uma estrutura bem ramificada aqui embaixo. Sim. Aqui embaixo tem os 2 buracos ali que eu falei para sair a água, tá vendo? E eu coloco uma tela em cada um para que a planta mande embora aqui a água. Aqui, ó, olha como é que funciona o processo de ramificação. Daqui sai um galho e aí eu tenho uma ramificação aqui, ó. Então eu cortei aqui, saiu um broto para cá. Eu cortei aqui, saiu um outro broto para cá. Cortei aqui, saiu outro broto para cá. Então o processo ele não é simples, né? Ele é demorado de uma planta assim como todos. E você olha ela por cima aqui, se você botar a câmera por cima, você vai ver que ela tem uma ramificação bem posicionada aqui, ó. Os galhos, eles estão em locais estratégicos para fazer com que a copa fique frondosa. No mais tardar aí cerca de 2, 3 anos, essa planta deve estar pronta já também para talvez até competir numa exposição. Né? E esse galinho aqui? Isso aqui é uma vassourinha chinesa para limpar. Eu falei gato. E esse aqui serve? Esse aqui é um alicate de corte. Eu uso ele para cortar alguns... É um alicate chinês, né? Ou melhor, japonês. E eu uso ele para... Esse é um alicate de corte lateral. Eu uso ele para cortar alguns galhos, posicionar algumas coisas, né? Para você dar o formato que você quer na... Isso. Um corte bem interessante. Vou mostrar nessa planta aqui que tem um galho seco aqui, ó. E um corte também limpo, ó. Aqui tá o galinho. Ele é bem amoladinho. Então a gente vai trabalhando no arremate então, final. Então assim, o bonsai é terapia. É cuidado diário. É mais ou menos isso, né? Eu vejo o bonsai como arte também. Sim. Porque... Você olhar, por exemplo, a transformação de uma planta. Depois eu vou mandar para vocês aqui, se vocês quiserem colocar. A transformação dessa planta aqui.
Você olhar como essa planta era antes e agora, você fala, rapaz, é arte mesmo, né? Ver uma coisa completamente Evolução, né? esquisita, assim, você olha e não consegue ver nada. E aí depois de algum trabalho, né, de cultivo, de cuidado, você tem ali Ela vai uma ficando planta cada uma. pronta. Essa daqui então é linda. Você vê ela brotando desse tronco que aparentemente a gente pensa que Tá morto. tá morto e fica essa estrutura bonita. Caso, né? Isso daí também, essa madeira morta, ela é proposital, né? Ela foi feita, não é uma... Ela começou a retrair um pouco e aí a gente criou ali uma linha que conversa com a planta, né? Você tem uma expressão, interação, tem uma interação entre madeira morta, viva, galhos, né? Flor, enfim. Então, gente, é isso daí. Conferir a dica? Então fique ligadinho aí que tem mais coisa vindo por aí. Valeu, galera. Grande abraço.